aqui é o Marcos Eduardo e sabemos que o metaverso vai ser o futuro da humanidade. Não sabemos até que ponto a gente vai se integrar com os computadores, a ponto talvez de chegar a fazer implante cerebral igual o Elon Musk quer, ou se de fato a gente vai parar apenas na realidade aumentada proporcionada por tecnologias como, por exemplo, o novo óculos da Apple aí, que em breve vai ter uma autonomia maior, vai ser menorzinho e tudo mais. Mas a questão é que esse processo é irreversível. O metaverso é algo que ainda o pessoal não tá dando muita bola, mas de fato ele vai tomar conta do mundo todo. Vai chegar uma hora em que vai ser estranho você ter algum tipo de empresa que não trabalha com o metaverso. Do mesmo jeito que havia um momento na humanidade em que era comum, era mais comum inclusive, uma empresa ela não ter uma presença online. Hoje já todas as grandes empresas têm no mínimo um site e algumas informações online que ela mesmo inseriu e interação nas redes sociais. E agora a gente está vendo aqui, olha só, o HSBC entra com um pedido de patente para abrir banco e oferecer cartões no metaverso. Então a tendência é que a gente venha cada vez mais se integrar a tudo isso. Eu vejo que isso daí trará diversos benefícios e malefícios para a humanidade, então toda nova implementação, toda nova tecnologia é algo que vai funcionar dessa maneira, né? Então a gente vai ter aí cada vez mais facilidade no nosso dia a dia para interagir com a tecnologia, porque até então a gente tem hoje uma experiência com o smartphone, a gente tem os óculos de realidade virtual que projetam uma total realidade na nossa frente, mas não uma integração com a nossa realidade, né? E a ideia é que o metaverso ele vai crescer de forma exponencial e a gente nunca antes na história da humanidade, pelo menos na história recente, a gente teve algum avanço assim tão grande e que vai funcionar de uma forma tão rápida. O metaverso, na verdade, ele já existia, né? A gente tinha aí, por exemplo, os videogames, né? Eu já contei esse exemplo aqui. Eu jogava GTA V aí com um grupo de amigos e a gente ia lá. O foco não era bem o jogo e também não era bem o bate-papo. Era justamente as duas coisas: ficar batendo papo e ficar jogando o videogame. E a gente se reunia, né? A gente fazia atividades lá dentro, né? E isso era um tipo de metaverso. A diferença é que quando chegou a história do Bitcoin, das criptomoedas, chamaram isso de metaverso, definiram que isso então seria o metaverso, começaram a pôr dinheiro lá dentro. Daí veio o senhor Mark Zuckerberg, que já estava de olho nisso há bastante tempo e começou a ser dono da Meta, né? Tanto é que a Meta mudou de nome para Meta em referência ao metaverso. Antes se chamava Facebook, que era dono do Facebook e Instagram. Agora o dono do Facebook e Instagram se chama Meta. Então, a ideia é que a gente tenha uma total integração com as tecnologias em breve, e isso inclusive vai ser um dos desafios aí para a humanidade. Eu acredito que a gente pode chegar sim, até mesmo em um futuro distópico estilo cyberpunk, né, em que as pessoas muitas vezes têm a alternativa de se integrarem cada vez mais às novas tecnologias, a ponto de preferir às vezes até cortar um próprio braço para inserir um braço robótico, né, alguma coisa mais aprimorada, e quem sabe não fazer outras melhorias aí, né, entre aspas aí no corpo. Então, a grande vantagem é você trazer mais interatividade, mais funcionalidade, mais integração com as tecnologias, e justamente a desvantagem disso são as novas doenças psicológicas que serão geradas em torno disso. Hoje a gente já tem aí várias crianças que já são viciadas em telas, né? Então, você tira o celular da criança, ela fica maluca, né? Ela fica doida, porque ela já viciou naquilo, principalmente nessa dopamina barata chamada TikTok e Instagram. Então ela fica lá o dia inteiro passando pra cima, é uma mini dose de dopamina, de dopamina que fica lá o dia inteiro, o cérebro realmente acostuma com aquilo, começa a gostar daquilo, e aos poucos as crianças começam a ter diversos problemas. Tanto é que existem aí já os estudos que apontam que essa geração que está vindo, ela terá um intelecto muito menor do que a geração atual e as gerações anteriores. Então a ideia é que a gente
trabalha dentro de uma escala evolutiva intelectual, né? Então você já viu que você que é pai, que é mãe, talvez em determinado momento já ficou surpreso com o quanto seu filho é esperto. Nossa, ele é muito inteligente. Nossa, ele é muito esperto, né? E os seus pais provavelmente em determinado momento também pensavam isso de você. Nossa, ele realmente é muito esperto. Mas de verdade, não é só um olhar do pai e da mãe que estava impressionado com a inteligência da criança. De fato, as novas gerações, as gerações elas foram ficando cada vez mais espertas, e agora a gente está começando a regredir, né? Então a gente está vendo um conjunto de novas informações e nunca na história, pelo menos na história oficial, houve um momento em que o ser humano teve acesso a uma carga tão densa de informações. Então hoje a gente está trabalhando com uma obesidade mental. A gente tem um conjunto de várias informações, de várias áreas diferentes, que a gente não utiliza e fica armazenando aquilo na cabeça sem utilidade nenhuma. A própria escola, até certo ponto, ela já é algo mais ou menos assim, né? Por quê? Via de regra, talvez 50%, 80% do que você aprende na escola, você acaba não utilizando no seu dia a dia. Se você for considerar, desde quando você entrou no período escolar até o fim, você não vai usar tudo aquilo, você vai usar um ponto ou outro, né? Então o que a gente tem é como se fosse um ensino genérico do genérico. E no fim das contas, eu acredito que a gente pode chegar em uma via extremamente negativa. De fato, com essa interação e pessoas viciadas na presença da tecnologia e pessoas que são extremamente depressivas. Porque se você for ver bem, né, com essa história de pandemia também, a gente viu muitas pessoas começando a fazer as reuniões online, muitas pessoas começando inclusive a fazer esse negócio de tirar fundo, né? Então você tinha o fundo de tela aqui, né? Ó, por exemplo, eu tenho aqui um chroma key, né? Mas eu tenho um fundo também aqui atrás de mim. Mas o mais comum era de fato as pessoas, elas... isso aqui é de verdade, tá? Só pra você saber, ó. É de verdade, tá? Esse que tá aqui no fundo. Então as pessoas, elas tinham uma... até então você tinha que fazer uma reunião presencial. Daí a pessoa ela ia até o local de trabalho e lá no local de trabalho ela fazia uma chamada, uma videoconferência, enfim. E agora começou o home office. E daí a gente já tem vários filtros, né? Como por exemplo esse que eu uso várias vezes, né? O do Chroma Key, para chegar em um determinado resultado. A gente já tem aí os filtros que deixam a pessoa mais embelezada. Eu tô usando filtro para ficar mais bonito aqui. Você sabia disso? Aliás, enfim. Né, eu não vou falar que eu sou feio porque eu sou imagem e semelhança de Deus, né, do Criador. Mas, ó, se você for ver bem, tá vendo? Dá alguma diferença aí? Eu uso alguns filtros sim. É um filtro de suavização aí, dá uma suavizada na pele, né? Mas a tendência é... Ó, acho que não dá... dá um pouquinho de diferença, mas não é nada absurdo. Quando tá de perto assim, talvez nem tanto, né? Mas a tendência é que as pessoas elas comecem a utilizar a tecnologia como uma espécie de muleta para ser uma forma mais fácil de alcançar determinado status, né? Por quê? Por exemplo, você pode até pagar para... tô com sobrepeso. Você pode até pagar para fazer uma cirurgia bariátrica, mas você faz a bariátrica, né? Ainda vai ficar com os mamilos caídos. O braço vai ficar com gordura. Os glúteos, a coxa e tudo mais. Você pode até pagar para fazer uma cirurgia, enfim, mas tem certas coisas que você não consegue pagar, né? Por exemplo, para você ter uma dieta regrada, para você ter um corpo com uma determinada quantidade de musculatura. Isso daí você não consegue pagar para alguém fazer exercício por você. Você não consegue fazer isso gerar com o dinheiro que você tem. Então, justamente a tecnologia veio para resolver isso, né? Então, eu acredito que vai chegar um momento que a gente vai começar a ter diversos avatares e você vai ter um avatar que te representa. Então, se você não gostar da sua voz, você pode mudar a sua voz. Se você não gostar da sua imagem, você pode ter uma outra imagem. E daí a gente começa a conectar isso com, por exemplo, essa questão da pessoa ela não se aceitar, né? Eu não sou homem, né? Eu sou uma mulher que nasceu no corpo de um homem,
mas a minha mulher, na verdade, ela é trans, não sei o que. Ah, eu me sinto não sei o que. Ah, eu decidi que a partir de agora eu sou uma árvore, a partir de agora eu sou um cachorro, né? E se você for pesquisar vídeo aí, tem gente que de fato acredita nisso, né? Então é uma doença que está se alastrando. Então eu vejo que vai ser uma loucura. Vai chegar um momento em que você vai conversar em uma reunião de negócio e você vai ter lá uma pessoa com avatar de cachorro, ela se identifica como um cachorro e ela vai fazer au-au para você. Então, o metaverso é algo que vai trazer diversos benefícios em relação à integração do ser humano, mas também vai trazer diversos tipos de problemas, né? Então, isso, infelizmente, é algo que acaba não sendo muito dito por aí, que são os problemas que a gente vai ter. Gente, galera, hoje é tudo depressiva, né? Eu, durante um tempo da minha vida eu cheguei a tomar remédio, enfim, mas descobri que o meu problema era só começar a tomar café. Eu não tomava café. Depois que eu comecei a tomar café, eu virei uma pessoa mais alegre, né? E no fim das contas, o que acontece é que muitas pessoas hoje têm vários tipos de problema e a partir do momento que ela esconde esse problema ao invés de resolver, ao invés de aceitar quem ela é mesma, através da tecnologia, você apenas está criando um arquétipo psicológico que vai ser extremamente danoso. Mas, aos poucos, a gente vai ver esse tipo de coisa aparecendo aqui, né? Aparecendo cada vez mais, que é as empresas entrando e atuando no metaverso, como por exemplo a HSBC entra com um pedido de patente para abrir banco e oferecer cartões no metaverso. Então vai ter a galera dentro do joguinho, né? O metaverso é tipo um joguinho, não é vida real, é uma emulação da vida real. E você oficialmente vai ter uma vida lá dentro, né? E você vai ter o seu cartão de crédito especificamente lá dentro. Olha só, interessante e ao mesmo tempo meio triste, né? Então é isso, muito obrigado e até mais.